Oi, gente. Falei boa noite, mas tem mais um capítulo. Vamos lá. A política é o conceito de poder, né? É óbvio que cada um tem sua opinião sobre política. É, Como eu já ensinei para vocês, só retomando alguns conceitos importantes da sociologia, é, toda pessoa tem opinião. Agora, é importante ter opinião. É melhor ter uma opinião do que não tê-la. Mas o que vai fazer essa minha opinião ajudar em alguma coisa, propor uma mudança, propor um debate, propor alguma coisa que vai ser importante para a sociedade? Ó, isso só vai acontecer se eu sair do senso comum. Qual é o conceito de senso comum? Senso comum é a opinião rasa, rasteira, pouco conhecimento, sem comprovação científica, é um pensamento pequeno, não tem profundidade. Isso é o senso comum. É o que as pessoas falam e não tem base nenhuma, não tem substância nenhuma, não tem nada que comprove aquilo que ele está falando. Ele fala por falar. E o que é o senso crítico? Para ter o senso crítico, você precisa ter conhecimento, precisa ter estudado, precisa ter informação. Essa informação precisa ser precisa, correta, ter como comprová-la. Tem que ter comprovação científica, tem que ter estudos que provem aquilo, que comprovem aquele caminho. Então, é importante você conhecer o que está acontecendo no seu bairro, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu planeta. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. A ideia de poder, de política, vem de muito tempo atrás. As primeiras grandes cidades, elas tinham uma coisa chamada polis, né? Polis vem de política. E o cidadão, se eu pensar em Atenas, na Grécia Antiga, o cidadão, não era qualquer um que era cidadão. Para você ter uma ideia, o cidadão é aquele que não trabalhava, era aquele que pensava, aquele que tinha conhecimento, né? Escravo não era cidadão, estrangeiro não era cidadão, mulher não era cidadão, ou melhor, cidadã. Então, os conceitos de cidadania eles foram mudando muito com o passar do tempo. E essa participação política, para a gente entender essa participação política, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando que o ser humano ele é político? Quando? Nós não estamos falando de político partidário, nós estamos falando de ser. O ser humano é um ser essencialmente político. Essa ideia vem antes dos signos, essa ideia vem antes da plena consciência dele ser humano, vem desde a barriga. Você tem gêmeos ali, trigêmeos, todos ali vão lutar para viver. Dentro da barriga eles vão lutar para sobreviver. Ele já está tendo uma atitude. O espermatozoide, desculpa entrar nessa parte biológica, mas o espermatozoide ele sabe que ele tem que procurar entrar lá no óvulo. Ele vai lutar, ele vai passar por um monte de batalhas ali contra gases e outras coisas dentro do corpo da mulher para chegar no seu objetivo, que é gerar um novo ser. Então, quando o ser humano está ali dentro da barriga da mulher, aos 5 meses a sua audição já está completa. Então ele começa a ouvir tudo que a mãe está falando. Primeiro que é a voz matre dele, é a voz que ele guarda. Por isso que quando a mãe fala, o bebê se acalma. Se o marido, o esposo, o companheiro, qualquer tipo de relação ali no momento dessa gravidez, se for uma gravidez calma, tranquila, ele não vai guardar nada no seu subconsciente. Vai guardar coisas boas. Não é que ele não vai guardar nada, ele vai guardar coisas boas. Se a gravidez foi terrível, violenta, a mulher apanhou, sofreu e tudo mais, toda aquela carga vai passar para a criança. Ela vai guardar. Se tiver gritos, se tiver violência, ela está ouvindo. A partir do 5º mês ela está lá. Certo? Quando a criança nasce, quando ela chora, ela está tendo uma atitude política. Ela sabe como fazer. A princípio, ela só chora. Ela sabe que quando ela chora, a pessoa fica preocupada, a pessoa vem cuidar dela, vem até ela, traz comida, ou vai te dar carinho, acalanto e tudo mais. Então, o ser humano é um ser essencialmente político. Ele age o tempo inteiro para conquistar o que ele deseja. Que meios que ele vai usar para conseguir o que ele deseja?
Aí ele vai aprender isso dentro da sociedade. A princípio ele vai se posicionar dentro da sua família, depois ele vai se posicionar no seu trabalho, na sua escola, ou se ele for representante de alguma associação, algum grupo, na igreja, em alguma entidade social ou econômica. E aí ele vai se posicionar politicamente, ele vai colocar o que ele pensa, a sua forma de pensar. Uma tal de ideologia, uma forma de ver o mundo, uma ideia específica, certo? E isso vai lhe causar uma coisa chamada, dependendo do posicionamento que ele estiver, como ele se colocar, em que posição na sociedade ele estiver, ele vai ter uma coisa chamada poder. Eu estava aqui só falando do ser individual. Agora, quando nós formos falar de grupos, empresas, conglomerados, grandes instituições públicas e privadas no mundo inteiro, isso vai gerar uma coisa chamada poder. E isso sem falar na instituição país, né? Então, vão ser vários tipos de poderes, né? Desde o individual até o mundial. Então, você tem poder como? Você tem poder pelo seu país, você tem poder militar, econômico, social, político, poder religioso, poder numa empresa, dono de uma grande empresa, das maiores empresas do mundo, o dono da Coca-Cola, ou do grupo que é dono da Coca-Cola, e por aí vai, o dono da Microsoft, e assim vai. Mas como que esse poder ele se coloca? Mas a política, agora nós vamos falar política do ponto de vista de partidário, política mais macro, não micro. Esse poder é complicado, porque muito embora haja limitações, né? Quando um presidente ele tem limitações, mas ele tem um certo poder, né? Ele é o mais alto posto do executivo. O mais alto posto do legislativo é o chefe da Câmara ou do Senado. E do Poder Judiciário é o presidente do Supremo Tribunal Federal de Justiça. É o Supremo Tribunal Federal. É a mais alta instância da justiça no Brasil. Então, todos esses que o professor falou são organismos de poder. Por exemplo, o professor já explicou isso várias vezes para vocês. Hoje, a nossa matriz energética principal do mundo ainda é o petróleo. Quem tem petróleo tem poder. Então, se você tem poder econômico, você vai ter poder político, poder social, poder... Então, é uma série de poderes, né? Mas o poder também, ele se coloca de uma outra maneira. Quando você está discutindo alguma coisa, quando você está se impondo perante uma situação corriqueira do seu dia a dia, quando você chega num lugar, é atendido no comércio, num médico, numa clínica, ou você vai pedir alguma coisa numa prefeitura, uma documentação que você precisa, e como que você é tratado quando você vai reivindicar isso?